Olá, bem-vindo ao programa Família com Deus. A partir de agora, ao se conectar conosco, você participará de momentos de reflexão e comunhão e receberá muitas orientações da Palavra de Deus para a felicidade da sua família. Queremos que você, junto com seus queridos familiares, seja beneficiado e que a vida no seu lar seja feliz e abençoada. E isso acontecerá quando Deus estiver na sua vida, na sua casa e no coração da sua família. Hoje temos a presença do palestrante Elias Almeida. Ele irá conversar com você e sua família. Olá, querido amigo, querida amiga do programa Família com Deus. Nossa equipe está aqui em oração, suplicando as bênçãos de Deus para o seu lar, para o seu casamento, para o seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo. Nós vamos ter uma mensagem muito especial que fala sobre o perdão e a renovação espiritual na vida das pessoas. Vamos acompanhar a leitura do Evangelho de João, no capítulo 8, versos 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas? Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Queridos amigos, esse texto ele é muito tocante por vários motivos. Nós vemos que Jesus se mostra muito interessado em salvar as pessoas e não em condená-las. Esse texto mostra que Jesus ele veio para erguer a humanidade do pecado para a santidade e para a vida eterna. Sim, por mais difícil, por mais trágica, por mais degradante que esteja a vida de uma pessoa, o propósito de Jesus ter vindo a essa terra é restaurar a humanidade, resgatar a humanidade das garras do pecado. O pecado é algo cruel, o pecado é algo que separa a pessoa de Deus, o pecado leva as pessoas a cometerem coisas sem perceberem a consequência terrível que terão sobre suas vidas. Essa mulher não esperava estar diante de pessoas agressivas a ponto de lhe tirarem a vida com pedradas. Essa mulher não queria isso. Essa mulher não imaginava chegar nesse ponto. A gente percebe, queridos, que o ser humano longe de Deus agride sem piedade e sem misericórdia. Nós percebemos pela leitura do texto que o ser humano, por vezes, em vez de ajudar a erguer alguém, pelo contrário, procura é derrubar mais ainda. Nós vemos pelo texto bíblico que pessoas flagraram essa mulher num pecado denominado adultério. O que é adultério? Relação sexual fora do casamento. Isso é pecado. E o fato de Jesus ter perdoado essa mulher não quer dizer que ele concordava com o pecado dela. Pelo contrário, nós vemos no texto bíblico que ao final da leitura, Jesus disse: não faça mais isso. E aqui nós vemos claramente a diferença. Jesus ele ama o pecador e quer resgatar o pecador, mas o pecado é condenável. O pecado leva à morte. O pecado não é e não está e nunca esteve no plano de Deus. Agora, o que esse texto bíblico tem a ver conosco, com a minha vida, com a tua vida? Nós vamos ver agora algumas questões.
Primeira coisa que nós temos que entender de aplicação para as nossas vidas é que todas as pessoas, independente de sua classe social, independente de seu grau de estudo, seu grau de academia, seja uma pessoa com pouca instrução, com muita instrução, todas as pessoas estão sujeitas a errar, a cair. Não existe ninguém que esteja isento de erros. Não existe ninguém que esteja completamente blindado contra o pecado, contra cair, contra afundar. Todas as pessoas estão sujeitas. Se alguém disser que não cai, que é perfeito, essa pessoa não está dizendo a verdade. Agora, tem outro perigo que nós temos que perceber, que viver de qualquer jeito não trará consequências e que podemos viver independentemente, satisfazendo nossos desejos, anseios sem Deus e que tudo ficará sem consequências. O pecado pode ser prazeroso e gostoso por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde traz efeitos amargos, consequências amargas, dores, doenças, separações, rompimentos, muitas situações que trazem terríveis efeitos sobre a vida de diversas pessoas. E isso não é plano de Deus, e isso tem que estar muito bem delineado na mente de uma pessoa que deseja andar de bem com Deus. Queridos, aprendemos também nesse texto bíblico aqui que podemos confiar em Deus, mas não podemos depositar a nossa confiança plenamente numa pessoa. A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 17, tem uma advertência para nós que é de grande valia. No verso 5 do capítulo 17, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O texto bíblico mostra que se confiar no homem não é a melhor coisa. Mas no versículo 8, versículo 7 está escrito, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja, a nossa vida deve ser de confiança total em quem? Em Deus. Aquela mulher, se dependesse da confiança naqueles homens, ela estava definitivamente condenada e morta. Mas, quando a vida foi confiada a Jesus, a sua vida foi salva. Muitas pessoas confiam em si mesmas ou confiam implicitamente no ser humano e se decepcionam. Se tem alguém que deve merecer toda a nossa confiança, é Deus. Nós aprendemos também nesse texto bíblico que muitas pessoas podem usar falsos discursos para prejudicar outras pessoas. Veja que essa mulher foi pega no erro, mas mesmo no erro, ela merecia uma nova oportunidade e os homens não deram essa nova oportunidade para ela. Levaram a Jesus e colocaram Jesus numa situação em que ele poderia determinar o destino dela. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, ele não cai na armadilha daqueles homens. Ele coloca, na verdade, os homens na posição em que eles refletiriam sobre suas vidas. Quem está sem pecado? Atire a primeira pedra. Veja que Jesus inquire a pessoa a encarar sua própria vida e seus próprios erros. A pergunta que cada um de nós devemos fazer é, em que erro eu estou? Em que pecado eu estou talvez imerso? É muito fácil olhar o pecado do outro. É muito fácil olhar a queda do outro. Mas e a minha queda? E o meu pecado? Veja que aqui nós aprendemos a importância de inquirirmos a nós mesmos. Tenho pecado? Preciso de uma nova vida? Preciso do perdão de Deus? Ou será que eu estou, além de viver no pecado, prejudicando outras vidas? Veja que aqueles homens não estavam ajudando, mas estavam prejudicando a vida de uma mulher. E mais, cometendo uma injustiça em seu julgamento. Porque naquela época, se o casal fosse pego em adultério, como foi o caso, os dois deveriam ser trazidos a julgamento, mas só a mulher foi trazida. Havia uma injustiça ali. Agora notemos bem
que após os homens terem refletido sobre suas vidas, ninguém tem coragem mais de alçar pedras àquela mulher. O que acontece? Um a um vai saindo. E a tal ponto que Jesus fica só com aquela mulher. Que palavras Jesus dirige àquela mulher? Antes do perdão, uma pergunta. Quem te condenou? Veja que Jesus pergunta para que nós venhamos a ter reflexão sobre a nossa vida. Há alguma coisa em minha vida que pode me condenar? A mulher responde, ninguém me condenou. O que em tua vida, o que em minha vida pode nos condenar? E o que é que precisamos abandonar para termos real vida nova com Deus? Aquela mulher precisava não mais cair no adultério. Aquela mulher precisava ter uma vida de pureza. E Jesus dá essa nova oportunidade para ela. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Tenha uma nova vida. Aqui Jesus mostra para nós que podemos ter sim um novo começo, uma vida de pureza, de paz, de libertação, de verdadeira felicidade, confiando nele e não confiando em nós mesmos ou nos nossos sentimentos, ou pior ainda, no nosso coração. Nosso coração é enganoso, queridos. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e que se não for por Jesus atuando em nossa vida, estaremos escravos de sentimentos, de pensamentos, de pecados que não são da vontade de Deus. Qual é a promessa de Deus para nós hoje? Uma nova vida. Uma vida em que não estejamos escravos do pecado, escravos de sentimentos, escravos de pensamentos, escravos de pessoas que podem nos levar para baixo. Você não está só. Se hoje você se sente só, ou você percebe que está escravo de alguma coisa que te leva para baixo, saiba que Jesus hoje te chama para uma nova vida. E se por acaso você não está caído no pecado, não está escravo, mas já tem essa nova vida, Jesus quer ter a certeza de que você se fortaleça mais e mais para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas e que você não caia no pecado. Temos que desconfiar também de nós mesmos. Mas a todos Jesus quer dar a alegria da esperança, da fé e a certeza da salvação. E é o que nós vamos pedir a Deus agora. Se você deseja ter a certeza da salvação e também buscar forças para ter uma nova vida, esse é o momento. Creia de todo o coração que Jesus o fará. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, cremos que o Senhor pode dar uma nova vida. Cremos que o Senhor pode não somente perdoar, mas também libertar. Aquelas pessoas que precisam de libertação e cura. Aquelas pessoas que caíram no pecado e precisam do perdão. Ó Deus, visita elas com a presença do Espírito Santo e renove suas vidas, dando a elas a certeza do Teu amor, aceitação e graça. Ajuda cada alma que precisa de Ti a ter um novo começo, um novo caminho, novas metas na vida, a principal delas andar em santidade na Tua presença. Te agradecemos pelo Teu amor, nos tome em Teus braços de amor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, esse programa tem o compromisso de contribuir para a felicidade da sua família, do seu casamento, do seu lar. Deus te abençoe e até a próxima.